Boa tarde, tudo bem? Ontem eu postei um vídeo falando um pouquinho de espiritualidade e um monte de gente me pediu para que eu continuasse falando um pouquinho mais, explicando um pouquinho mais sobre espiritualidade e que o Frederico tivesse a oportunidade também de ajudar e de estar explicando algumas coisas para vocês. Amanhã eu pretendo falar um pouquinho sobre o astral da Covid, porque eu tive Covid e eu fui levada para ver como era o astral da Covid. Mas eu vou deixar isso para a gente conversar amanhã, porque os pedidos que as pessoas têm me feito todos esses dias são para falar sobre o quanto se pode e o quanto não se pode amar. Vamos dizer assim que você tenha amigos que você ama muito e que você não possa confiar seu dinheiro a eles. Porque se você der o seu dinheiro para essa pessoa, você vai ficar sem o seu dinheiro. Tem outros amigos que você pode dar sua casa, deixar por conta deles, viajar para a Europa. Quando você voltar, sua casa vai estar bem cuidada, linda. Tem outras pessoas para as quais você pode contar a sua vida, falar da sua vida, das suas situações, falar das coisas que você sente, das coisas que você ama. E com certeza isso vai ficar ali, ó, guardadinho. Ninguém vai tocar, ninguém vai ver, ninguém vai saber que você contou aquilo. Mas mesmo sabendo quem são as pessoas e como elas são, como é o ego de cada uma das pessoas, nós podemos amá-las. A gente pode olhar com verdade, o que a gente não pode é mentir. Você não pode mentir para você mesma de quem é a pessoa que te acompanha, quem é seu parceiro dentro de casa, quem são seus filhos, quem são seus amigos, quem são as pessoas que convivem com você. É muito, muito, muito importante mesmo que você veja as situações e as pessoas com verdade, na realidade do que elas estão apresentando para você. E por que a gente precisa falar um pouco disso? Porque a gente precisa então conversar um pouquinho sobre relacionamentos, mães e filhos, filhos e mães, pais com filhos, pessoas que você tenha adotado para ter na sua vida como filhos, como se fossem nascidos de você. Porque para educar um filho, para ter um filho na nossa companhia e para essa abnegação de ser mãe, de ter um outro ser humano no nosso caminho, nós precisamos ser exemplo. Mas também nós precisamos enxergar com verdade qual é o comportamento desses filhos e qual é o comportamento dessas pessoas, como elas são e como elas se comportam na vida da gente, né? Como você vai educar um filho se você não conseguir enxergar nele as tendências que ele tem, para bem ou para mal? Então, é muito necessário que você olhe e saiba que você pode ajudar sempre, que você pode orientar sempre, que você pode estar com uma pessoa do seu lado, convivendo do seu lado, como parceiro, como parceira, como marido, que não seja aquela pessoa, aquele príncipe encantado que vocês imaginaram que teriam como parceiros na vida física. Porque eles são como são, eles têm erros como nós temos, eles têm acertos como nós temos. Diante da espiritualidade, o que eles nos ensinam, que o Frederico sempre fala para mim,
Eu falo às vezes para ele, olha, tal pessoa tem um comportamento assim, 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 assim. Puxa vida, às vezes fica difícil de conviver com tal pessoa, né? E ele fala assim para mim, mas você pode amá-la, não pode? Eu falo, se eu pensasse bem, sim. Porque muitas vezes as pessoas estão envolvidas no ego, no que ela viveu, no que ela vive, no que ela pretende, nas frustrações dela, nas infelicidades que ela já viveu, muito mais vivendo isso do que vivendo a alma, muito mais vivendo tudo isso do que vivendo o interior dela. Os filhos, nós temos eles do nosso lado, criando e educando, com um pouquinho mais de força, até os 15, 16, 17 anos. Depois eles fazem as escolhas deles e eles vão seguir o caminho deles. É o período de desmame. Igual os bichinhos. Os bichinhos, quando começa a machucar para mamar, cachorra, gatinho, põe tudo eles. Vão comer, tiram de perto. Mas é muito importante que a gente também trabalhe o desmame. Se você é pai e mãe, se você é mãe, se você pretende ser mãe, ter um filho adotivo, você tem que compreender que esses filhos não são seus. Eles vieram para eles. Nós temos um período de abnegação, de deixar todas as coisas que nós planejamos para nós fora a maternidade, para cuidar e nos dedicar a educar, a aprimorar e levar esses filhos num caminho bem bonito. Mas também nós temos que entender que quando chega o período do desmame, que eles já estão prontos, nada mais você pode fazer a não ser rezar. Vibrar energias positivas e boas para esses filhos. A boca de uma mãe profetiza a vida de um filho. Então, todas as vezes que vocês falarem coisas boas dos seus filhos, é isso que você está realizando e materializando na vida deles. Um filho para uma mãe, para um pai, tem energias viscerais, porque são gerados no abdômen, vem do esperma masculino. Então, eles têm energia visceral daquela comunhão energética também. Então, tudo que uma mãe fala, um pai fala, direcionado ao filho, o afeta imediatamente. Se você fala que seu filho é bom, amoroso, carinhoso, educado, gentil, trabalhador, assim ele vai ser. Assim ele se torna. Agora, se você colocar todas as energias negativas, que ele é ruim, que ele é porco, que ele não estuda, que ele não faz, que ele não faz, também você vai ver isto. Também você vai ver acontecer isso na sua vida e na vida dele, para que você assista que as suas palavras tiveram poder na vida dele. Tudo o que a gente pode fazer para um filho é profetizar de melhor, o melhor, o melhor. Aí vocês vão falar, mas Beth, e você fala isso, ele acabou de aprontar lá em casa. Tá bom, gente, acabou de aprontar na sua casa. E aí sua amiga vai falar, mas seu filho fez isso, fez isso, fez isso.